Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais um vídeo para o canal Umbanda Simples. E hoje nós vamos dar início a uma nova playlist aqui no canal chamada Comportamento no Terreiro. Se você quiser continuar recebendo os vídeos, as reflexões, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando, caso você se identifique com os conteúdos deste canal, para que mais pessoas possam ter acesso, beleza? Então, dando início à nossa nova playlist, nós vamos falar hoje sobre um médium que fala mal do próprio terreiro. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que ter consciência que todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos defeitos, assim como temos virtudes. Uma coisa que o trabalho no terreiro tem me ensinado é que as virtudes eu devo me esforçar para que elas sejam cada vez melhores. E os defeitos que eu tenho, eu devo me esforçar para que sejam cada vez menores. É assim que a gente vai, aos poucos, se transformando em alguém melhor. Dentre esses defeitos que nós carregamos na alma, existe um que realmente é bastante incômodo, que é falar mal das coisas, falar mal das pessoas. Você provavelmente conhece alguém assim, né? Fala mal de tudo, fala mal de todos, e no terreiro não é diferente, né? Os espíritos sempre me ensinaram que nós não somos duas pessoas, nós somos um só. Então, o meu comportamento lá fora, de alguma forma, se reflete no que eu faço dentro do terreiro e não tem como ser diferente. Bom, talvez você já tenha visto, por exemplo, no Facebook, uma frase que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Você já deve ter visto isso, né? Ou seja, quando alguém fala mal de outra pessoa, eu sei mais sobre aquela pessoa que está falando mal do que a pessoa de quem ele está falando mal. E no contexto da Umbanda é a mesma coisa. Quando uma pessoa fala mal do próprio terreiro, eu sei mais sobre essa pessoa do que sobre o terreiro que ela está falando mal. A gente deve lembrar o seguinte: se nós somos imperfeitos, então os terreiros também vão ser. Todos os terreiros são imperfeitos, todos os terreiros têm problemas, todos os dirigentes erram, todos os médiuns erram, os guias também erram. Eles não são deuses, eles são espíritos e, portanto, também erram. Enfim, só não erra quem não faz nada, né? Contudo, se você está em um terreiro e você está vendo uma coisa que você não gosta, o que você deve fazer? Você deve procurar as pessoas responsáveis por aquela casa e conversar sobre o que está te incomodando. Por quê? Isso que está te incomodando, que você está vendo, que você não acha legal, pode ser só uma impressão sua, pode ser um erro de compreensão seu, ou não, pode ser que realmente você esteja vendo alguma coisa que não está legal. Só que aí o que a pessoa geralmente faz? Ao invés de procurar o dirigente e falar assim: oh, vem cá, vamos trocar uma ideia. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, não está muito legal. A pessoa não faz isso. Ela chama um colega de corrente, ou ela vai e manda o WhatsApp: ah, você viu o que aconteceu? Ah, aquele médico que fez isso. Ah, aquilo lá não existe, enfim, esse tipo de coisa. E quando fica só entre as pessoas do terreiro, nas panelinhas, e um fica falando mal do outro, isso existe em toda casa, porque é um problema humano, ainda está até bom. O problema é quando sai disso, né? Quando você vê, por exemplo, trabalhadores de um terreiro comentando negativamente sobre a própria casa com um familiar, com um parente, um colega de serviço. E aí você pensa: a Umbanda ela já é mal falada, a Umbanda já é discriminada, será que ela precisa disso? Será que é justo e coerente você falar mal do terreiro em que você pisa, do local em que você bate cabeça, em que seus guias se manifestam? Ainda mais falar mal para outras pessoas? Enfim, quando você fala mal do seu terreiro para alguém, você está afastando uma pessoa da religião. Porque ela pode pensar: ah, isso não presta. Ah lá, o fulano está de branco, está com guia no pescoço e está falando isso, então esse negócio de terreiro não presta, não vou mexer com isso não. Já pensou como isso é grave? Como isso tem consequência? Então, eu sempre digo assim para os médiuns: se você vai num terreiro, se você está numa casa,
Você incorpora, então seus guias aceitaram a casa. Quem muitas vezes ainda não aceitou é você. Se seus guias não achassem que tal terreiro seria bom para você, então eles nem incorporavam. Se eles incorporam, então naturalmente eles já aceitaram a casa. Muitas vezes está faltando apenas um médium aceitar. O médium compreender as regras, respeitar as pessoas. E, em última instância, nós também temos que lembrar que não somos obrigados a nada nessa vida. Se você está trabalhando numa casa, se você está frequentando uma casa, você está vendo coisas que você não gosta, que você não concorda, vai embora. O que está te prendendo ali? Quem está te obrigando a frequentar aquela casa? Entendeu? Agora, se você pega e não ajuda, não contribui, não favorece para que haja melhora e ainda fica falando mal, envolvendo outras pessoas da corrente, envolvendo consulência, falando para sua família, então você está prestando um desserviço à Umbanda, um desrespeito a você e a seus guias e também um desvalor para sua própria casa. Você põe o branco, vai lá, bate cabeça, seus guias vêm, mas o terreiro não presta, né? Então, que nós possamos refletir. Um abraço a todos.